Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cláudia Nichetti, eu sou professora aqui da FAMECOS, do curso de Design e também do curso de Publicidade e Propaganda. Hoje a nossa aula a gente vai falar como as marcas podem se tornar embalagens de sucesso. A gente sabe que muitas embalagens que estão no mercado, elas têm uma vida própria, tanto que a marca está toda concentrada nessa embalagem, né? Ou às vezes acontece ao contrário, às vezes as marcas são grandes marcas, elas têm dentro do seu guarda-chuva diversas embalagens, enfim. Mas o que a gente vai tratar aqui hoje é justamente como essas marcas se transformam em grandes embalagens que são conhecidas, que têm uma vida longa e que são embalagens que a gente conhece e que são cases de sucesso. Primeiro vou me apresentar quem eu sou a professora Cláudia Nichetti. Eu sou formada em design, então eu sou designer por formação. Fiz o meu mestrado no planejamento urbano, onde eu comecei a trabalhar com ambiente e comportamento, estudando como as pessoas se comportam no espaço, e isso tem tudo a ver com embalagem, com o que a gente vai falar, porque afinal de contas elas estão dentro de um supermercado ou de uma loja, enfim, de um ponto de venda. Estou fazendo meu doutorado em design. Eu, na verdade, sou uma professora nova na área acadêmica, assim, eu não sou professora há muitos anos, né? Quase toda a minha carreira, assim, mais de 20 anos, foi trabalhando com projeto, então toda a minha história, toda a minha experiência vem do tempo que eu trabalhei com projetos, ainda trabalho com projetos, e atendi durante todo esse meu percurso clientes como Vivo, Gerdau, Claro, Telefônica, Tramontina, Umbro, enfim, vários outros clientes que me ajudaram a compreender e a entender e a formar toda a minha carreira. Então, eu vou trazer hoje um pouco da minha experiência para vocês como profissional e vou falar como usar isso para desenvolver projetos nessa linguagem do curso. Então, como que as marcas se tornam embalagens de sucesso? Primeiro, para a gente começar a abordar e entender isso, a gente tem que entender em que contexto entra esse universo das embalagens e o universo das marcas. E isso a gente está falando de design. Quando a gente fala de design, é uma definição, assim, cada um tem uma definição sobre. Então, o que é design? Quando eu pergunto para os alunos, o que é design para ti? Aí os alunos me respondem, design é deixar algo esteticamente bonito. Design é deixar algo funcional. Design tem a ver só com marca, o design tem a ver com estética. Então, existe uma confusão de entender o que é design. E é importante a gente entender o que é design, para a gente poder entender o assunto da oficina de hoje. Então, design, por definição, é resolução de problemas, né? Isso é fazer design. Então, a gente trabalha com um projeto. A gente tem um problema e eu não sei qual vai ser o resultado final, porque todo o meu processo vai me conduzir e eu vou chegar numa resposta de acordo com o meu problema inicial, de acordo com a metodologia que eu utilizar, de acordo com as minhas análises. Então, isso é fazer design, isso é design, é resolução de problemas. Então, primeiro a gente tem que entender isso. Entendendo isso, a gente consegue entender várias outras coisas que eu vou explicar agora. Dentro do design, a gente tem muitas divisões, né? Mas tem duas divisões que são as divisões principais, são as divisões aqui do curso, que é produto e gráfico. E aí, para a gente fazer uma conexão com o tema da oficina, que é como as marcas se transformam em embalagens de sucesso, é importante a gente entender um outro ponto do design, que é a identidade visual, porque uma coisa está conectada à outra. Quando a gente fala em identidade visual, é importante a gente entender que uma marca, o que é primeiro, o que é uma marca? Uma marca é uma entidade, é algo que não é, eu não estou falando de uma forma visual apenas como a gente pensa. Então, se eu falar assim da Nestlé, a Nestlé é uma marca. Mas como é que graficamente, como é que a Nestlé se apresenta? Ela se apresenta com aquele lettering específico que vocês conhecem. Então, isso é o logotipo, isso é a assinatura visual. Quando a gente está falando de identidade visual, a gente está falando de um guarda-chuva, a gente está falando de um conjunto maior de informações. Eu estou pensando como é que é a minha marca, como é que essa minha marca ela vai funcionar visualmente, como é que ela vai ser representada visualmente e como é que ela vai aparecer em todos os pontos de contato dessa marca. Ou seja, como é que ela vai aparecer na embalagem, como é que ela vai aparecer na comunicação,
como é que ela vai aparecer na fachada da loja, como é que ela vai aparecer num evento, como é que ela vai aparecer num uniforme, como é que ela vai aparecer num filme publicitário, como é que essa marca... Quando a gente pensa em todos os pontos de contato de uma marca, a gente está falando de um projeto de identidade visual, né? Então, só para a gente entender esses termos. E isso também é um trabalho que é uma das áreas do design que se desenvolve, né? Um projeto de identidade visual. Então, para entendendo esse conceito, é importante a gente saber que as marcas, elas contam histórias. Quando a gente entende isso, que uma marca, ela carrega com ela uma essência, que a gente chama a essência da marca, e ela conta uma história, e se esta marca, esta história tem que estar representada em todos os pontos de contato da marca, porque eu estou falando que identidade visual tem que contemplar como é que essa marca vai se expressar em todos os pontos, esta história tem que estar contada em todos os pontos. E aí que entra a embalagem. E aí que entra embalagens que são históricas, e quando eu mostrar aqui exemplos para vocês vão reconhecer, e impossível vocês não atrelarem a marca à embalagem, porque justamente elas representam exatamente isso que eu estou falando. Por exemplo, a Coca-Cola. É uma embalagem que todo mundo conhece. A marca da Coca-Cola, ela está diretamente conectada à embalagem, não tem como não, né? Embora uma coisa seja a assinatura visual da Coca-Cola, né? Seja o projeto de identidade visual, mas a embalagem da Coca-Cola tomou um corpo tão grande que ela representa a marca. Então, ela tem uma representatividade e uma coisa está diretamente conectada à outra, assim, uma dá força para a outra. Tanto é que, se a gente olhar todo o histórico da embalagem, todas as alterações, e isso é muito comum, né? As marcas, elas vão, com o decorrer dos anos, elas vão se redesenhando, se renovando. As embalagens, por vezes, também. Então, quando uma embalagem ela é muito forte, ela tem a mesma lógica de uma marca, assim. Ela não tem grandes mudanças, ela só vai fazendo pequenas evoluções, porque ela tem uma representatividade muito grande, ela conta uma história. Então, assim como as marcas contam histórias, as embalagens contam histórias. Então, é dessa maneira que elas se tornam grandes projetos. Um outro exemplo, também que é um clássico, né? As sopas Campbell é um outro clássico, e esse produto, ele tem uma história tão forte, a embalagem trouxe tanta força para a marca, que ela virou um ícone da moda, um ícone do design. Então, ele ganhou um outro corpo, né? As embalagens, essa aqui é uma edição especial, e teve várias outras edições especiais, justamente pela força que essa embalagem teve, né? Um outro exemplo de uma embalagem que durou todo esse tempo e também ganhou muito força e trouxe muita força para a marca e tem muita conexão com a marca, são os produtos da Heinz, que todo mundo conhece, ou a maioria das pessoas conhecem, né? Essa embalagem, esse formato, tanto do shape, né? Tanto do frasco, como do rótulo, existe há muito tempo. Então, a gente não consegue nem dissociar, assim, quando pensa na marca Heinz, tu pensa em ketchup, a gente não consegue dissociar uma coisa da outra, né? Isso se dá a justamente essa força que a marca cria junto com a embalagem, ou que a embalagem ajuda a marca a criar. E agora, para continuar assim, ilustrando e a gente conseguindo entender, então eu mostrei aqui alguns clássicos da embalagem e que está essa conexão direto com a marca, e trouxe agora outros cases, alguns cases mais recentes, para a gente entender o como uma embalagem pode contar uma história e ajudar uma marca a contar uma história. Primeiro case é o do Leite Moça, que todo mundo conhece, que é uma marca que todo mundo conhece, foi uma das primeiras embalagens a serem produzidas com esse fechamento hermético, né, em lata. Então, ela é muito, muito antiga, junto com as sardinhas, né? E ela pertence à Nestlé, que foi o exemplo que eu dei antes, mas ela é uma submarca, né? Claro que aqui não estão todas as embalagens, mas vejam que desde das primeiras embalagens até essa mais atual aqui, elas mudaram muito pouco o formato, o shape, a própria personagem, que é a mocinha ali. Então, tiveram poucas mudanças, porque a embalagem, ela é a alma da marca,
né? Todo mundo que olha reconhece, pode até não ter experimentado, pode até não gostar, mas todas as pessoas conhecem. Então, uma coisa está conectada diretamente à outra, à força. Tanto é que Leite Moça tão forte, essa questão da embalagem, que é uma das marcas que volta e meia tem algumas embalagens promocionais. Isso é uma estratégia que muitas marcas acabam utilizando, inclusive a Coca-Cola também faz isso, de ter algumas edições especiais, assim. Essa aqui é uma edição especial da Leite Moça, em que nem a marca aparece, parece só a mocinha e fazendo uma alusão, enfim, aos livros de receita. É uma embalagem promocional, né? Ela teve uma edição limitada. Mas mostra o quão é forte essa embalagem, a ponto de conseguir por um tempo mudar a embalagem sem descaracterizar a marca e principalmente sem descaracterizar o vínculo com o consumidor. Isso é uma outra coisa que é importante, assim, quando a gente fala de embalagem, quando a gente fala de força de marca. Se vocês forem ao supermercado, vocês vão ver que no andar no supermercado, vocês já sabem, assim, quais são os produtos, sem precisar ler muito, assim, a gente fica com uma memória. Então, isso é um cuidado que as embalagens têm. E a gente só consegue isso quando é uma embalagem muito forte, uma marca muito forte, para criar esse vínculo, não só afetivo, né, com o consumidor, mas também um vínculo visual. Uma memória visual, né? Isso aqui é uma edição mais atual, também uma edição comemorativa, que são algumas embalagens que seriam reaproveitadas, então com ideias para se tornar porta-lápis, porta-coisas, enfim, vasinhos de flor e tal. Mas também é uma embalagem comemorativa e que também permite, só é permitido ter esse tipo de situação porque é uma embalagem muito forte, uma marca muito forte, né? Então ela não perde espaço no ponto de venda por ter essas edições especiais. Aqui é só para vocês fazerem uma conexão, que é uma embalagem mais atual, já é a mais atualizada, né, do Leite Moça, mas sempre ela mantém as mesmas características. Esse aqui é um outro case que eu particularmente gosto muito e ele representa o quão uma embalagem pode ressuscitar uma marca, assim. Esse case aqui ele foi produzido pela Landor, que é um escritório muito reconhecido, muito interessante, que recomendo que vocês olhem, né, landor.com. Tá até aqui o linkzinho para vocês olharem, conhecerem o trabalho deles. E esse projeto de embalagem, eu vou contar um pouquinho rapidamente um resumo do que é esse projeto. Esse projeto, o Carandini, é uma marca de um vinagre. E esse vinagre é um vinagre que foi desde 1641, ele foi produzido em Modena e ele leva o nome da família Carandini, né? E esse vinagre, eles queriam, enfim, vender ele, expandir esse vinagre para o mundo, né? Esse vinagre balsâmico. Mas como era uma marca muito antiga, ela tinha que se atualizar e atualizar a imagem dela, e eles queriam uma embalagem muito forte, enfim, a marca ela não era reconhecida, então ela tinha que ter um peso, ela tinha que ganhar um peso. Seguindo por essa lógica que marcas contam uma história, qual foi a ideia, qual foi o processo aqui da Carandini? Bom, vamos então contar a história do Carandini, porque ela tem uma história bonita, ela tem uma história interessante, ela tem uma história legal. Como é que a gente vai contar isso e mais? Como é que a gente vai contar isso através das embalagens, fazendo com que a marca ganhe força, fazendo com que a marca transmita essa história, né? E isso cause uma proximidade com as pessoas. Isso é de um valor inestimável, assim, para uma marca, assim, é o que todas buscam, né? Ter essa relação de proximidade. E Carandini fez isso de uma forma muito legal, assim. Então, com base em todo o conceito do vinagre Carandini, ele foi desenvolvido, então, todas as ilustrações, a própria marca, né, a própria assinatura visual Carandini, ela está baseada nesse conceito da história do vinagre, perdão. Todos os elementos, esse aqui é o frasco do vinagre, é um dos frascos, né? E aqui no entorno tem todos os elementos que fazem parte dessa comunicação visual e que ajudam cada uma dessas ilustrações, contam um pedacinho da história do Carandini, que depois a gente vai ver num vídeo,
né? E aí vocês vão entender qual é esse enredo. Inclusive, o vídeo explicando o case, ele é em formato de uma historinha. Once upon a time, in the land of Modena, lived a young girl named Bianca. Her beauty was such as to unleash the envy of a rich noblewoman, who threw a terrible spell at her. The poor girl fell into a deep sleep. Nobody was able to awake her, until one day a young knight named Antonio appeared. He carried a small ampoule in his hand, which diffused an inebriating aroma, the one of his best balsamic vinegar. As soon as the girl sensed its scent, she awoke from the long sleep, and they suddenly fell in love. From their love was born their child Emilio. He inherited his passion for vinegar from his parents and continued to produce it accordingly to the family tradition, just as his sons did, and the children of his children. Today, when you open a Carradini product, you are not only tasting the best balsamic vinegar, but an ancient history capable of enchanting food lovers around the world. Então, aqui estão todas as embalagens, né, que foram desenvolvidas. Cada lettering onde identifica o tipo do vinagre tem um lettering específico que está conectado a um ponto da história do Carandini, assim como cada uma das ilustrações também representa um ponto da história e também vão ilustrando para qual utilidade do vinagre queria mais, né, os ingredientes que fazem parte, como usar e tudo mais. Então, é um case que representa muito isso e que ele conseguiu resgatar a marca. Então, a embalagem contou a história, resgatou a marca e trouxe para ela toda uma história que estava perdida. Por fim, aqui como último case para mostrar, eu vou mostrar um case, esse eu participei, então eu vou contar um pouquinho mais para vocês sobre os bastidores. Né? Foi um case que eu trabalhei quando eu trabalhava no GAD, foi em 2003, quando essa empresa que eu trabalhava, que se chama GAD Design, atendeu e desenvolveu a marca da Claro, que é uma marca que todo mundo, né, vocês conhecem, que é a empresa de telefonia. Então eu vou contar um pouquinho como foi o surgimento desta marca e depois como é que isso se transformou numa embalagem, que foi uma embalagem que foi premiada na época, ganhou o prêmio IF e tal. Então, para a gente entender um pouquinho dos bastidores, de como funciona esse processo de criação de uma identidade visual e como é que isso se traduz para uma embalagem. Aqui só para mostrar um pouco do processo criativo. Então, quando a gente pensa numa identidade visual, como eu havia explicado antes no começo da aula, né, a gente tem que pensar, a gente pensa uma empresa, a gente pensa uma marca, qual é o primeiro passo quando a gente pensa numa identidade visual, né? Quem é essa marca? Para quem que essa marca vai falar? Como essa marca quer ser vista? Quais são os atributos dessa marca? O que ela vai representar no imaginário das pessoas? Vejam que vai muito além do que ela vende, né? E sim o que ela representa, como ela quer ser vista, como ela quer ser representada, qual é a essência, qual é a alma dessa marca. Então, quando a gente começa a desenvolver um trabalho de identidade visual, vem todos esses questionamentos. E aí a gente começa a desenvolver, então se pensa, desenvolve, né? Evidentemente que tem toda uma metodologia. E antes da gente chegar na fase conceitual, a gente trabalha com uma etapa muito grande de pesquisa, uma etapa muito grande de análise, de referências, para só depois a gente partir para a etapa conceitual. O que é essa etapa conceitual? Essa etapa conceitual é eu pensar como é que essa minha marca quer ser vista, né? Quais são as qualidades, como é que eu quero que as pessoas percebam ela, e como é que eu vou tangibilizar essas qualidades fisicamente. Né? Ou verbalmente, a gente fala, né, como é que vai ser essa linguagem visual e como é que vai ser essa linguagem verbal. Então, isso é o processo de criação de uma identidade e isso é um processo de construção de um conceito.
Aqui, então, só para representar isso, a gente já estava, esse aqui era o processo que a gente já estava desenvolvendo conceitualmente. Vejam que uma marca desse porte requer muitas pessoas trabalhando, né? Não é o tipo de projeto que se trabalha de forma isolada. Precisam de muitas pessoas trabalhando, gerando ideias, gerando conceitos, gerando alternativas. Então, até na parede vocês podem ver todos os exercícios que foram feitos. Então, só para ilustrar, porque esse case eu vou mostrar um pouco desses bastidores. Depois do conceito da Claro estruturado, pensado, né, que é o sol, para quem, né, não sabe, a marca da Claro, ela representa o sol. E aí se foi definido o que o sol representa, né, quais são os atributos, quais são as características do sol e como isso poderia ser retratado na identidade visual. Então, esse aqui é o desmembramento visual da assinatura visual da Claro, né? Então, são os raios, a forma redonda do sol e ele em volume, que é a marca que vocês conhecem, que é a marca, enfim, que está na mídia e tudo mais. Muito bem, uma vez desenhada essa identidade visual, uma vez pensado nesse conceito, uma vez pensado como é que eu quero que a Claro seja visto pelas pessoas, o que eu quero que ela represente, como é que eu quero que as pessoas vejam essa marca, está na hora de eu começar a ver como essa marca vai ser representada e como ela vai aparecer em todos os pontos de contato, como eu já havia falado no início da aula. E aí se começa a pensar em todos os pontos mesmo. Então, desde da comunicação, como é que ela vai aparecer na comunicação, como é que ela vai aparecer na loja, como é que ela vai aparecer nos folhetos, como é que ela vai aparecer no produto, como é que ela vai aparecer promocionando um evento e como é que ela vai aparecer na embalagem, considerando que a maior experiência do usuário, além de usufruir, a primeira experiência, na verdade, do usuário é o contato com a embalagem, é quando ele compra, né, o produto, seja o aparelho que ele vai comprar lá na loja, ou se ele vai comprar o serviço, ele vai comprar um cartão com um número, ele acaba tendo um contato de alguma maneira com a embalagem. Então, a embalagem, por muitas vezes, ela é a primeira experiência que o consumidor tem com a marca. Por isso que ela é tão importante, por isso que ela tem essa conexão tão forte, né? E aí também se pensa como é que isso vai aparecer, né? Como é que a Claro ia aparecer enquanto embalagem? E aí aparece aqui a embalagem. Essa embalagem foi desenhada por uma designer chamada Leandra Saldanha. E ela é uma embalagem, tem até um celular ali super antigo, que vocês nem devem reconhecer, né, de tão antigo que é, mas porque ela é uma foto, um render da época, de quando foi desenhado. E a embalagem representava, se pensou para representar exatamente como seria a marca, assim, o mais fiel possível da representação visual da marca. Então, ela é todo volume, essa embalagem na época, ela foi uma embalagem totalmente disruptiva, tanto é que ela foi premiada e foi assim, um case bem importante, assim, um case de sucesso, justamente por ela transmitir tudo aquilo que a gente tinha pensado e programado para a marca, né? Então, aqui dá para vocês verem exatamente como é que é a construção, assim, desde quando a gente pensa numa marca, né, até a parte conceitual, passando por todos os processos, até isso chegar numa embalagem. E por fim, né, para ter algumas inspirações, o nosso trabalho, a gente vive de inspirações, a gente não cria nada sem referência. Eu costumo dizer isso para os alunos, que não só quem é do design, assim como quem é da propaganda, a gente tem que estar sempre respirando referências. Muita referência, muita inspiração, isso nos alimenta e nos dá recurso para produzir coisas novas e pensar em coisas novas. Então, é bem importante, isso faz parte da nossa profissão, né? Vai fazer parte da profissão de vocês quando estiverem fazendo curso ou depois de formado, de ter esse hábito, estar sempre olhando coisas novas e vendo no que pode melhorar e tudo mais. Então, já para dar esse start, assim, desse universo de convívio com as referências, eu trouxe aqui algumas referências, são algumas embalagens que são conhecidas, né? Se vocês fizerem algumas buscas na internet, vocês vão ver que são embalagens que são premiadas, são cases que são conhecidos e que são cases bem divertidos. Na verdade, até eles não dão um peso tão grande para a marca, mas são embalagens que, de alguma maneira, conseguiram sair um pouco da curva, assim, do eixo da comunicação. Esse aqui é um case bem conhecido da Trident,
e que ele justamente utiliza a questão do sorriso e faz uma conexão da felicidade e todos agora escapou o nome aqui, depois tu corta isso. E todos os chicletes ali fazem às vezes dos dentes. Então ela é tão divertida que às vezes quando tu abre, se tu tira um dente ou outro, parece que a pessoa está sem um dente. Então ela traz justamente essa ideia da diversão, é um case bem legal assim da Trident e serve como inspiração, como exemplo pra gente. Esse aqui é uma outra embalagem também bem divertida, que são de petiscos, né, para o mundo pet. Aliás, o segmento pet é um segmento que tem investido muito em embalagem, muito. É um segmento que tem crescido bastante, assim, né? E sempre são embalagens muito divertidas, muito ricas, né? Com uma linguagem visual, com um apelo emocional bem forte, né? Então, esse aqui é um outro exemplo bem bacana. Isso aqui é uma outra embalagem que eu particularmente gosto muito. E ela é uma embalagem que, ao mesmo tempo que ela é simples, ela tem uma ideia muito legal que associa o formato da massa com os formatos de cabelo. E ela é uma embalagem que, ao mesmo tempo, ela é super divertida e eu consigo ver o produto que está dentro. Porque, como eu falei para vocês, embalagem é um case... Embalagem é um projeto que ele requer muitas coisas que a gente tem que pensar. Porque quais são as funções de uma embalagem? As funções principais é transportar, né, acondicionar o produto, né, preservar o produto e comunicar o produto. Então, eu tenho essas três informações básicas. Essa embalagem, ela consegue atingir os 3 pontos e ainda ela é super divertida, assim, né? Então, ela foge totalmente assim, da curva das outras embalagens do mesmo segmento. Isso aqui também é mais uma embalagem de massa, que é bem bacana e que também é divertido e que ela dá um reuso para a embalagem. Quando a gente fala de embalagem, também a gente entra numa outra questão, que é uma questão complexa, que requer várias aulas para explicar, mas enfim, só para a gente fazer agora um resumo, que é como dar uma sobrevida para as embalagens. A gente sabe que a questão sustentável é uma questão latente, não é de hoje, é uma questão de muito tempo. As marcas têm essa preocupação, as que não têm deveriam ter, e vocês, como futuro designers, têm que ter isso como uma preocupação e tem que fazer parte do projeto de o quão eu consigo minimizar o impacto no meio ambiente quando eu estou desenvolvendo uma embalagem. Né? Não é à toa que aquela embalagem comemorativa que eu mostrei do leite moça dá uma sobrevida, transformando a lata ou num porta-objeto ou num vaso de flor, né? É justamente para tentar minimizar esse impacto e esse descarte. Então, cada vez mais as embalagens têm procurado isso, né? E isso a gente consegue por vários recursos, assim, ou por escolha de um material menos poluente, menos agressivo, que possui menos tinta ou que se decompõe mais facilmente, ou aumentando a sobrevida, ou também diminuindo a quantidade de materiais, ou simplesmente aumentando a sobrevida. Esse aqui é um exemplo de que pode aumentar a sobrevida. Então, geralmente as pessoas abrem a caixa de massa, de macarrão de produto e colocam dentro de um outro recipiente e acabam descartando a embalagem, enfim, né, vai para o lixo, para reciclagem e tal. Dessa maneira, ela prolonga um pouco a vida do produto, né, da embalagem, minimizando esse impacto, né? Impacto zero não tem como ter, mas dá uma minimizada. Mostrando esses cases aqui, desde o primeiro case que eu mostrei, dá pra gente ter, assim, uma noção rápida de o quão é importante o nosso papel e o quão é importante quando a gente pensa numa marca e como é que ela vai ser representada no ponto de venda, né? Que seja no supermercado ou seja numa loja, enfim. E o quão uma coisa está conectada à outra e quão o consumidor está no meio e como ele se relaciona com isso. Então, justamente essa conexão e essa relação é o que tornam as marcas fortes e o que torna a embalagem forte também. Quando a gente consegue fazer esse vínculo. Então, esse é a grande chave, assim, essa é a grande resposta, né? Como é que uma marca consegue se transformar numa embalagem de sucesso? Quando ela consegue justamente contar uma história e fazer esse vínculo com o consumidor. É isso que faz com que ela perdure, é isso que faz com que ela crie esse laço afetivo com o consumidor, né? E isso é construído de várias formas. Uma das formas foi, como eu comentei agora, contando uma história,
fazendo parte do dia a dia, enfim, né? Então, são questões que fazem com que ela realmente continue no imaginário das pessoas e sendo consumida e tudo mais. Então, é isso. Super obrigada. Espero que tenham gostado.